Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Professor Fábio falando mais uma vez. Espero que todos estejam bem, firmes e fortes como uma geleia. Galera, vamos iniciar então a nossa aula de hoje, dando continuidade ao conteúdo de administração da produção. Nós vamos falar sobre o tema 5 da apostila, então, caso algum de vocês queiram acompanhar pela apostila, pode acessar lá, é o tema 5. Nós vamos falar hoje sobre sistemas de produção, tá bom? Então, deixa eu acessar aqui o material, só um instantinho. Vou compartilhar a tela com vocês aqui para a gente começar a falar um pouco sobre o assunto, tá bom? Então, vamos lá, minha turma. Deixa eu só ver se já está indo aqui. Deixa eu minimizar porque eu tenho que... Aí. Agora está aparecendo. Então, vamos lá, gente. Então, primeiro, como toda matéria nova, eu gosto de falar um pouco sobre o conceito de sistema de produção, né? Então, o que que é? É um conceito organizacional. Vocês vão ver que algumas metodologias, elas são voltadas para as máquinas, elas são voltadas para todo o processo. O sistema de produção é voltado para o funcionário. Ela tem como papel primordial pegar o funcionário, o empregado, e fazer com que ele se integre com o processo produtivo. Então, é uma forma de organizar a coisa de uma maneira que todo o processo seja contemplado, mas que o funcionário esteja inserido nesse processo, né? Então, ele trabalha muito com aplicação de novos métodos, né? Que é você mudar a metodologia conforme a necessidade, criação de normas e ferramentas de trabalho padronizadas, entre outras coisas que podem melhorar o ambiente de trabalho como um todo. Tá? Então, o sistema de produção é um conceito mesmo organizacional que vai trabalhar uma filosofia, né, que trabalha com a integração do funcionário com o processo produtivo. Então, eu vou inserir esse funcionário no processo produtivo. Isso é o sistema de produção, tá bom? Então, ele é baseado, ele é composto por 10 elementos. Quais são os 10 elementos? Trabalho em equipe, gerenciamento visual, organização do posto de trabalho, e aí hoje nós vamos falar sobre 5S, trabalho padronizado, solução de problemas, sistemas de materiais, processos padronizados de qualidade, que é o famoso PPQ. Temos o TPM também, que nós vamos falar sobre ele futuramente, então não vou destrinchar muito sobre ele, tá? Qualificação e treinamento e melhoria contínua. Então, falando um pouquinho aqui sobre cada um deles. Quando a gente fala de foco no empregado, a primeira coisa que a gente vai pensar é o quê? É o trabalho em equipe, né? Não tem como você pensar em administração da produção se você não tiver trabalho em equipe, porque geralmente você tem uma pessoa, a produção ela envolve uma série de pessoas, né? Desde a matéria-prima, transporte, armazém, passando por todo o sistema produtivo, né? Entre um maquinário e outro, até chegar no cliente, que é o setor de vendas. Então, quando você fala no trabalho em equipe, você está envolvendo uma série de pessoas. Então, o sistema de produção ele tem que ter foco no trabalho em equipe. O gerenciamento visual, ele trabalha o quê? É você fazer com que a coisa fique visualmente agradável. Você tem uma produção de uma maneira que você consiga trabalhar visualmente produtivo. Você ter um número de pessoas corretos em cada atividade. Então, não adianta eu acumular uma turma numa determinada área da minha fábrica e a outra área ficar totalmente isolada, ficar totalmente largada, né? Então, visualmente a coisa tem que estar bem distribuída. Organização do posto de trabalho. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre organização. Existem várias ferramentas, mas eu tenho um carinho muito grande pelo 5S, né? Foi até tema do meu trabalho de conclusão de curso da minha pós-graduação. Então, é um tema que eu venho
trabalhando há muito tempo, que eu gosto muito de trabalhar, tá? Só um instantinho. Além dele, nós temos também, deixa eu só ver se está gravando. Gente, outro dia eu gravei a aula toda e não tinha. Além disso, não tinha gravado. Nós temos também a questão do trabalho padronizado, e aí nós podemos falar de várias outras ferramentas, como ISO 9000, né? Nós temos aí ISO 14000, OUSAS, entre outras, né? Quando nós falamos de sistema de produção, nós também temos que ter foco em quê? Na solução de problemas, né? Os problemas, eles têm que ser resolvidos. Nós estudamos, por exemplo, o toyotismo, que tem essa visão, né? O problema apareceu, ele é resolvido independente da fase que ele está. Então, tem que ter foco também na solução de problemas. Partindo para o sexto item, nós temos os sistemas de materiais. Então, a gente vai trabalhar com sistemas, sistematização, não estou falando de sistema de informática somente, né? Nós temos sistemas de materiais, são sistemas, né? Assim como a produção ela é um sistema, porque uma coisa é interligada à outra, o sistema de materiais, então matéria-prima, processo produtivo, né? Até chegar na venda, ele tem uma cadeia de distribuição, ele é uma cadeia, né? Nós temos o produto, os processos padronizados de qualidade, né? E aí a gente vai tratar futuramente também, então voltados para a qualidade, né? E nós temos também o TPM, como eu falei, que nós vamos trabalhar de uma maneira mais específica. Eu vou deixar isso para uma aula específica para a gente tratar do TPM, né? Que trabalha também questão de padronização e materiais, né? E qualificação e treinamento, porque é básico para você trabalhar com pessoas, para você trabalhar com recursos humanos, para você trabalhar com equipe, você tem que ter investimento em qualidade e treinamento. E por fim, processo de melhoria contínua. Como foca no empregado, ele tem que estar melhorando constantemente, porque senão a coisa não vai funcionar, tá bom? Então vamos lá, gente. O que é 5S, gente? Então, falando um pouquinho do sistema que surgiu lá no Japão na década de 50, né? Ele trabalha ele foi criado para combater o desperdício. O brasileiro, não muito satisfeito, já chegou agora a ter, acho que, se eu não me engano, até 9, 10 S's, né? Mas vamos trabalhar em cima do 5S, que é a ferramenta original que foi criada com essa finalidade. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que já tem 6S, tem o 8S também ficou muito em alta, mas vamos trabalhar em cima do 5S, que é o mais conhecido, tá bom? Então, o que significa o 5S? É a junção de 5, do número 5, com a letra S, né? Que são de 5 palavras japonesas que começam com a letra S. Então, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuki, tá? O que é cada um deles? Então, senso de utilização, traduzindo, né? Senso de organização, limpeza, padronização e disciplina. Todos os 5 sensos. Então, vamos lá. Já vou. Então, voltando, a gente vai partir para o primeiro S, que é o Seiri. O que é o Seiri? Olha aqui um exemplo prático, né? Senso de utilização. O que é? É a primeira etapa do 5S. Você começa pelo senso de utilização. Você vai definir dentro do seu ambiente de trabalho, dentro de onde você vai aplicar o 5S, quais são os materiais, os objetos que você mais utiliza. Pensando aí, né, no escritório. Então, você vai deixar próximo de você aquelas coisas que você, ao seu alcance, tudo que você utiliza no dia a dia. Às vezes tem aquele material que você usa uma vez por ano, né? Ou às vezes nem isso. Você não precisa deixar ele ao seu lado. Então, você vai priorizar para deixar do teu lado tudo que você mais utiliza. Pensando aí no escritório, você vê aqui, por exemplo, provavelmente seja um escritório de comum, né? Então, deve usar muita calculadora, né? Deve usar aqui, por exemplo, caneta, óculos, vai precisar enxergar.
os blocos de anotação, celular, né? Entre outras coisas. Provavelmente, não sei, ele faltou aí talvez um grampeador, né? Mas digamos que ele tenha uma pasta suspensa. Não sei se ele usa isso todos os dias, né? Talvez ele nem trabalhe com arquivo. Então, provavelmente não vai ficar no alcance dele. Então, ele vai deixar um pouco mais longe. Na área da saúde, utiliza muito isso também. Então, se você for num hospital, os medicamentos que são mais utilizados, geralmente os que doem muito, né? Bezetacil, dipirona, Voltaren, esses medicamentos, eles são disponibilizados ali mais próximo dos técnicos de enfermagem, porque saem mais vezes no dia. Agora, existem remédios que muitas vezes nem saem, em alguns casos até perde a validade, né? E aí ele fica mais distanciado porque ele não precisa ficar ali ao alcance, senão toda hora você vai ter que se deslocar para poder pegar aquele material que você usa com mais frequência, né? Então, se for o inverso. Então, se você tiver um material que você utilize mais, é bom você deixar mais próximo de você, tá bom? Passado isso, nós temos o senso de organização. Aqui nós temos um exemplo de um lava rápido, né? Ele foi aplicado 5S e aí tem o antes e o depois dele aqui. Olha a diferença de como ficou, né? É organizar a coisa. Você vê que aqui estava tudo jogado, você não sabia, provavelmente se chegasse aqui um carro para lavar, provavelmente ele teria dificuldade para achar alguma coisa, né? Às vezes ele, sei lá, precisasse fazer um polimento, ele não tivesse a politriz aqui, ele ia ter que procurar no meio de toda essa bagunça aqui. Quando você aplica o 5S, você vai organizar tudo, né? Geralmente você identifica, igual tá aqui, ó, tudo identificado com essa comunicação visual no chão faz parte também do 5S, tá? Você vê que aqui não tem, o chão ele é pintado, então está determinado que, por exemplo, nesse retângulo aqui, nesse espaço, só vai ficar esse equipamento, né? As coisas penduradas também estão identificadas. E aí, olha a diferença que dá visualmente. Lembra que aqui atrás nós falamos sobre gerenciamento visual? Isso daqui é uma maneira de você gerenciar visualmente, né? Então é uma forma de você fazer o gerenciamento visual também. Olha como é importante a organização dentro de uma empresa. Outro senso muito importante é o senso de limpeza, né? Não adianta. Aqui me chamou a atenção, nesse primeiro senso, que apesar das coisas estarem, os materiais utilizados com mais frequência estarem mais próximos do alcance da pessoa, mas olha aqui, ó, lixo e lixo. Não custa, né, pegar e jogar no lixo. Então, o senso de limpeza, ele faz com que você invista no asseio mesmo do seu ambiente de trabalho, né? Então, você evita, por exemplo, mau cheiro, né? E quando a gente fala de limpeza, envolve tudo, até uma poluição sonora, poluição visual, enfim, iluminação inadequada, tudo isso pode interferir. Então, quando nós falamos do senso de limpeza, é você tirar toda a sujeira que estiver aqui ao seu redor. Então, aqui você vê um ambiente totalmente limpo. Aqui a gente já percebe a diferença, né? Olha a limpeza. Você vê que os produtos, os equipamentos que estavam aqui, eu gosto muito desse exemplo aqui. Você vê que está tudo sujo, olha, tudo, né, largado. Olha a diferença. Até o saquinho aqui do lixo, de acondicionar o lixo, está limpo, né? Então você percebe que o senso de limpeza ele é essencial, tá? E por fim, nós temos o senso de padronização, que é o Seiketsu, né? O Seiketsu, que é o quarto senso, não é o último, né? Ele trabalha na manutenção dos três iniciais. Então, ele vai pegar o senso de utilização, organização e limpeza e vai criar disso um padrão, né? De uma maneira que você tem que trabalhar com continuidade nos três. Você tem que sempre ter organização, limpeza e utilização correta dos materiais, e aí você vai tornar isso um padrão. Então, o senso de padronização ele vai fazer com que eles padronizem essas ações, né? É muito bom você ter padrão, né? Olha a diferença aqui nessa imagem
ela mostra cada um fazendo o serviço de um jeito. Olha esse cara do jeito que está pendurado. Será que se ele tivesse colocado a corda corretamente, ele precisaria estar todo esticado aqui? Né? Esse daqui talvez esteja uma posição legal. Olha como é diferente o trabalho um do outro. Não existe um padrão. Né? E aí o último, né, e esse sim o quinto e último senso, é o senso de disciplina, o Shitsuki, né? Então que ele é de você ser disciplinado, você trabalhar corretamente, você pegar os 4 primeiros sensos e fazer aquilo do seu cotidiano, né? Não só padronizar, mas você, ok, faz parte do padrão, mas eu executo esse padrão que foi determinado. Então muitas vezes o padrão ele existe, mas não é aplicado, não é colocado em prática. E aí quando nós falamos de disciplina, nós queremos dizer toda a disciplina, né? Então questão de assiduidade, cumprimento de horário, não fumar no ambiente de trabalho, né? Você trabalhar corretamente em todos os sentidos, ser disciplinado, né? Porque quando nós falamos de disciplina, é você cumprir as normas da empresa, né? Não só a norma da empresa, as normas externas também, que são as legislações, por exemplo. Então, o Shitsuki trabalha com esse senso, né? De você trabalhar toda essa questão de maneira disciplinada, né? Você se tornar um funcionário disciplinado, tá bom? Então, o 5S, gente, basicamente é isso, tá? São esses 5 sensos. Como eu falo para vocês direto, né? Para mim essas ferramentas elas ajudam e muito, até na nossa vida, né? Se você aplicar um 5S na sua casa, muito provavelmente muitas coisas vão melhorar para você. Aqui está o famoso TPM. Lembra que eu falei aqui atrás que ia falar um pouco mais sobre o TPM? Então, vamos falar sobre o TPM. O que é TPM? Total Productive Maintenance, ou seja, manutenção produtiva total. Mais um sistema que foi desenvolvido no Japão visando eliminar perdas, assim como o 5S. O 5S ele foi para evitar desperdícios, né? Só que o TPM ele vem para também reduzir paradas, ele já é mais focado no processo como um todo, né? Então, a manutenção significa o quê? Preservação dos equipamentos, né? E dos processos em condições ideais. Então, você sempre tem que trabalhar de uma maneira que os equipamentos possam funcionar sem parada, né? Sem oferecer risco. Então, fazer uma manutenção preventiva no seu maquinário, né? Talvez proporcionar, dependendo da máquina, às vezes, sei lá, trabalha com alta temperatura, oferecer intervalos com tempos de parada para não ficar funcionando frequentemente, né? Entre outros, né? A produtiva significa produção direcionada à busca contínua da eficiência. Olha aqui, ó, máxima organização, o 5S ele pode ser aplicado aqui muito bem. Então, quando você fala de produção direcionada à busca contínua da eficiência, você está procurando dar o máximo, né? A gente estudou sobre eficiência e eficácia. Então, a eficiência aqui, você fazer certo as coisas, é muito importante. Você tem que ter uma produção correta aqui no meio, né? Porque senão a coisa não vai andar. Então, manutenção produtiva e total, né? Quando você fala de total, todo o ciclo de vida dos equipamentos, né? Desde o início, quando nasce o equipamento, até a hora que ele é desativado. Você tem que ter tudo isso no controle. Então você tem que trabalhar de uma maneira que você possa atender tudo isso. Você tem que criar um programa, né? Esse sistema, você já tem que pensar começo, meio e fim. Eu vou comprar um equipamento hoje, eu tenho que saber como ele funciona, quantas horas por dia ele vai trabalhar, por quanto tempo eu pretendo utilizar, né? Então, uma máquina que vai me servir durante 10 anos, mas e se amanhã o mercado exigir alguma coisa diferente, né? Tudo isso precisa ser trabalhado, precisa ser planejado. Então, o TPM ele ajuda isso, você trabalhar não só a parte de manutenção, você vai reduzir falhas, vai reduzir paradas, mas você precisa conhecer melhor o seu equipamento, né? Você precisa saber o quanto você pode trabalhar, que é a parte da produtividade. Você vai procurar sempre produzir o máximo possível, mas com prudência, né?
e a abrangência total, desde quando você pensa em comprar até a hora que você vai desativar o seu equipamento, tá bom? Como não poderia faltar, vem mais uma questãozinha de concurso aqui para vocês. Então, a gente aqui é uma questão sobre 5S, vocês vão responder aqui no final da aula, mas vamos ler juntos, eu vou explicar para vocês. Então, fundamento para a implantação da gestão pela qualidade total, o programa 5S tem por objetivo a preparação do ambiente. Um dos S's desse programa, Shitsuki, representa a manutenção das melhorias alcançadas com as práticas dos demais S's e a garantia de que vai ser incorporada em todas as fases, dando sustentação à qualidade total. É traduzido por senso de, e aí vocês responderão. Deixa eu só pular aqui, eu vou parar um pouquinho de partilhar, porque vocês teriam acesso. É um gabarito, e eu não vou passar. Ok. Aqui vai ter mais uma questão que eu vou pular e eu vou deixar para vocês, tá bom? Que é mais uma questão voltada também para o 5S, tá bom? Lembrando que, gente, essas questões, alguns alunos às vezes ficam chateados por não conseguir fazer ou por fazer e errar. Gente, é só para vocês medirem o conhecimento de vocês. Eu levo em consideração a participação. É claro que é importante vocês saberem. Sim, vocês viram aí que tudo que eu tenho trazido são questões de concurso público, né? Então, são questões que talvez, se você tivesse feito uma prova de concurso, você teria acertado ou errado. Então, se prendam em utilizar os erros quando acontecer, para vocês crescer cada vez mais e corrigir onde você estiver errando, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui novamente. Só um instantinho. Vamos lá. Então aqui nós vamos falar um pouco sobre, já acabei dando a resposta para vocês, Fábio. Quais são os benefícios dos sistemas de produção? Então, primeira coisa, fabricação de produtos com maior qualidade, preços competitivos, nos prazos estabelecidos e com a participação de todos os funcionários da produção, evitando desperdícios, né? Então, quando você fala em maior qualidade, preço competitivo, nos prazos estabelecidos, você tem uma chance maior de que seu produto dê certo, né? De que o seu cliente ele consiga receber com bons olhos esse produto. Então, o sistema de produção ele pode trazer isso como benefício. E como nós falamos, o foco é o empregado, você tem a participação de todos os funcionários, né? E aí evita os desperdícios. Então aqui são algumas vantagens do sistema de produção. Melhoria da produtividade, você vai trabalhar com uma produtividade sempre melhor. Melhoria da eficácia, nós falamos sobre eficiência no TPM, aqui a gente já está falando sobre melhoria na eficácia. Maior flexibilidade no processo produtivo, então você tem um processo produtivo que, por você ter mais domínio, estar mais bem montado, você tem uma certa flexibilidade para trabalhar com ele também. Comunicação simples, eficaz e rápida, você melhora a comunicação. Se você aplicar todo o sistema de produção, né, você consegue melhorar esses itens, também é muito importante. Concentração no essencial, orientação pelos objetivos estratégicos. Isso daqui é muito importante, gente, tá? Concentração no essencial, você vai fazer só o que é importante. Você tem os objetivos da empresa, você não vai desviar o foco, você tem aquilo ali como foco, né? Olha aqui o foco no empregado novamente. Então, se cair alguma questão de prova perguntando qual é o foco do sistema de produção, está aqui, foco do empregado, né? Maior integração do empregado no processo produtivo. Então, o empregado ele está introduzido. Eu não vou pensar só em maquinário, nos objetivos da empresa. Eu vou pensar também no empregado. Eu tenho que pensar nele no meio ali.
maior motivação e satisfação dos empregados, porque quando ele é integrado, ele se sente uma parte importante do processo, né? Então ele vai acabar se tornando mais motivado, vai trabalhar melhor, e quando você tem uma equipe motivada, automaticamente você vai ter um processo produtivo melhor e o seu produto ele vai sair melhor. Não tem como, o atendimento vai ser melhor, tudo vai sair melhor, né? E aí automaticamente você vai atendendo melhor o seu cliente, tá? Melhor aproveitamento do potencial de recursos humanos. Então você tem os funcionários ali, você tem o potencial deles e você consegue aproveitar cada vez mais. Melhoria da qualidade, né? Como eu falei aqui em cima, você tem um funcionário motivado, tem tudo organizado, qualidade melhora. Padrões para instrução e treinamento de empregados, você consegue padronizar a coisa, né? Você não fica somente uma coisa que cada um faz de um jeito, você cria padrões, as coisas elas vão melhorando. E conceito organizacional abrangente e padronizado, então você consegue ter isso em toda a organização, tá bom? Quando nós falamos de sistema de produção, nós temos dois tipos, são os sistemas abertos e os sistemas fechados. Quais são os sistemas fechados? São sistemas mecânicos, funcionam só dentro das relações para determinadas empresas, então entradas e saídas, né? E é isso. O sistema aberto, que é o sistema orgânico, ele funciona dentro da relação entrada e saída, assim como os fechados, né? Mas ele mantém um relacionamento também com o intercâmbio, né? Com o ambiente externo, com o meio ambiente. Então ele é uma coisa mais indeterminada. Eu tenho um sistema aberto, eu vou envolver outras pessoas, eu vou envolver outras empresas. Então é uma coisa que é um pouco mais complexa. Sistema fechado não. É tudo ali fechado dentro da minha casinha. Quando nós falamos sistema, a gente está desenhando isso, tá bom? Então, quais são os tipos de sistema de produção? Existem 3 tipos de sistema de produção. Isso aqui é uma matéria importantíssima, tá, gente? Então, nós temos a produção sob encomenda, produção em lotes, produção contínua e é isso. Produção sob encomenda. Tá aqui. Eu vou lá, o cliente vem na fábrica, né? Pode ser o senhorzinho que vende salgado lá no seu bairro. Vem aqui na empresa, faz o pedido, a fábrica fabrica e o fabricante entrega. Isso é produção sob encomenda. Simples, rápido e fácil. Tá? Quais são as principais características? Cada produto ele é único e específico, porque eu estou fazendo sob encomenda. Eu encomendei, não vai ser uma coisa que eu vou pegar na prateleira que está igual a todo mundo. Cada produto exige uma variedade de máquinas e equipamentos, porque eu preciso de máquinas que façam coisas diferentes. Cada produto exige uma variedade de operários especializados. Eu preciso ter funcionário que saiba fazer de tudo um pouco, né? Cada produto tem uma data definida de entrega. É claro, eu faço encomenda, eu vou falar, vou te entregar tal dia, né? E é difícil fazer previsões de produção. Não tem como eu prever quantas encomendas eu vou ter em 2021, por exemplo, né? Eu não sei quantas pessoas vão visitar a minha empresa. Então, é uma coisa que você trabalha dependendo do mercado. Você não consegue prever e projetar as suas vendas, tá? Nós temos a produção em lote, que é aqui o segundo item, tá? Produção em lote, geralmente, é um sistema utilizado por empresas que acaba produzindo uma quantidade limitada de um tipo de produto de cada vez. Então, ele pega um lote, produz e pronto, né? Então, ele tem uma previsão de quanto ele vai produzir alguns lotes, né? Alguns produtos limitados, né? O celular está muito comum assim, né? Eu vou produzir o lote do Galaxy, sei lá, S10, eu acho, sei lá. Ele já sabe quanto ele vai produzir até lançar o outro. Isso é uma produção em lotes, tá? Quais são as principais características? A fábrica é capaz de produzir produtos com diferentes características. As máquinas geralmente são agrupadas em baterias do mesmo tipo. Em cada lote de produção, as máquinas e ferramentas têm que ser modificadas para atender os lotes diferentes, né? Porque você vai mudar. A produção em lote permite uma utilização regular e plana de mão de obra, né? A produção em lote exige grandes áreas de estocagem, porque você faz um lote grande de produto, muitas vezes você acaba não lançando ele imediatamente, então você tem que ter um planejamento aí voltado para estoque também.
A produção em lote também impõe a necessidade de um plano de produção bem feito e que possa integrar os novos lotes de produção, porque eu termino de produzir, eu preciso criar um outro lote para poder, a minha empresa não pode parar, né? Então, quando eu falo da produção em lotes, eu tenho que ter esse jogo de cintura para poder trabalhar um pouco mais, né? É uma questão mais complexa, digamos assim. E nós temos a produção contínua, que é a produção que a gente mais conhece, que é aquele tipo de empresa, a Coca-Cola da vida, que vai produzindo diariamente para atender o mercado, né? Então, continua produzindo por um longo período. Quais são as principais características da produção contínua? O produto é mantido em produção durante um longo tempo, né? Refrigerante, cerveja, por exemplo, eles têm às vezes alguns lotes promocionais. Esses dias eu peguei no mercado, voltando um pouquinho na produção por lote, um iogurte da Activia, né? Acho que eu até tenho aqui, depois eu até posso ver se eu pego. Um iogurte da Activia, tava lá, edição limitada. Eles fizeram um sabor diferente lá, totalmente diferente, que eu nunca tinha visto. Comprei só para experimentar. Gostoso, muito bom. Mas tá, edição limitada. Então eles só fizeram um lote para produzir aquilo ali. Acabou. A produção contínua, não. Lembrando do exemplo do Activia, eles sempre vão produzir, né? A produção contínua, ela facilita o planejamento detalhado. Enquanto a produção de lote e sob encomenda não permite isso. Por que a de lote não permite? Porque a gente não sabe se o lote vai ser bem aceito. Talvez eu faça um lote falando, olha, se der certo a gente produz mais 2 ou 3. Mas pode ser que eu tenha que parar ali, então eu não consigo fazer um planejamento. Vai depender do que o mercado vai achar do meu produto, né? Exige máquinas e ferramentas altamente especializadas. Eu não preciso de uma infinidade e diversidade de máquinas. Eu posso ter algumas máquinas, mas elas sejam especializadas em fazer somente aquilo. Permite dividir operações de montagem com a quantidade exata, né? Porque você consegue trabalhar com uma quantidade exata, você sabe quanto você precisa produzir. Facilita as ações corretivas para resolver rapidamente qualquer problema, porque você já conhece o processo, você não precisa ficar renovando o tempo inteiro, né? Conhecer o processo para poder corrigir. Não, você já consegue facilitar ali, porque qualquer ação corretiva, qualquer problema que der na maquinária, você consegue resolver. E depende totalmente de um planejamento detalhado, porque você precisa conhecer o mercado, né? Detalhar a sua produção. Então aqui nós temos a produção, um comparativo, produção por encomenda. Então ele tem um quadro demonstrativo que vai falar o que é o almoxarifado de matéria-primas, né? Quando a encomenda você não tem estoque, porque você só vai comprar matéria-prima quando você tiver a encomenda. Produção em lote já é planejada em função de cada lote. Você sabe que você vai produzir o lote, ele tem um número limitado, né? Já na contínua, ele é planejado e programado por um período mensal, semestral, talvez até anual. Na produção, a produção sob encomenda, ela é planejada somente depois que recebe o pedido, porque você não vai produzir sem receber o pedido, né? Já nos lotes, ela é em função de tudo no lote é em função de cada lote, tá, gente? E a produção contínua, ela é planejada e programada por um período também. Cada empresa trabalha de uma forma, né? Mensal, bimestral, trimestral, semestral, anual. Isso varia muito conforme a empresa. E, por fim, depósito de produtos acabados. Quando eu terminei, o produto sobre encomenda, ele não tem a necessidade de muito de estoque, porque o cliente ele já faz o pedido já sabendo que ele vai retirar logo. Então, o máximo que você vai ter um espaço, mas sabendo que ele sai rápido, né? O lote, como eu falei, é tudo em função de cada lote. Já a produção contínua, você tem que pensar também no estoque, né? Porque você tem que atender a demanda do mercado. Fechou, galera? Então, deixa eu só parar de partilhar a tela. Então, é isso. Por hoje é só. Eu vou passar outros vídeos, como sempre, e a atividade que uma das questões eu acabei dando de lambuja para vocês aí. Tá bom? Qualquer coisa a gente vai continuando pelo WhatsApp. Abraço, gente. Até mais.